8h19 aqui no Jornal Gente. Nós vamos abrir espaço para discussão, trazer mais informação numa entrevista a respeito da secura que vive o país, essa questão do fogo que atinge grande parte do território nacional e começa cada vez mais a preocupar as pessoas. Nós convidamos para conversar conosco o Marcelo Lara, que é advogado, especialista em direito ambiental, em direito do agro, tem muito conhecimento sobre o assunto para nos pontuar questões importantes a respeito dessa discussão. Doutor Marcelo, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Por que o Brasil está pegando fogo? Por que nós temos essa secura? São mudanças climáticas? Tem outros fatores a serem observados nesse debate? Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para vir fazer parte, para vir dar essa entrevista, falar um pouco da nossa região aqui, sobre essa questão da secura que está dando, né? Realmente, esse ano tem sido um ano muito atípico para a gente. Ano passado a gente enfrentou um pouquinho de seca também no final já do inverno ali, chegou um pouquinho antes. E esse ano a seca chegou com 22 dias adiantado, né? Prejudicou a nossa região aqui, principalmente a questão do plantio, atrapalhou tanto no plantio da soja como na safrinha aqui. Mas isso é uma mudança climática que veio ocorrendo ao longo dos anos. São épocas que aqui na nossa região vem passando por isso e não foi isso de agora, né? Os mais antigos que a gente conversa aqui falam que sempre tem um período de certos anos que vem essa seca e logo depois vem também uma cheia grande nos nossos rios aqui. Doutor Marcelo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Aqui em Brasília a gente convive com seca todo santo ano, né? Agora já são mais de 140 dias sem chuvas. Tá sem áudio, eu não estou escutando. Vamos restabelecer a conexão do Cláudio Humberto aí com o nosso entrevistado que está em Santarém, no Pará, conversando conosco, viu, Cláudio? Então, exatamente, né? É um assunto que era restrito a Brasília, ou pelo menos a região aqui próxima de Brasília, no centro-oeste, essa questão da seca, né? Mas é algo que agora virou um fenômeno nacional, o que representa uma mudança de clima importante, que é preciso estar atento para isso, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é discutir formas de conviver com essa situação, né? Parece que daqui a pouco as pessoas serão obrigadas a andar de máscara em plena Amazônia ou também aqui no Cerrado. É isso mesmo, doutor Marcelo? Cláudio, gostaria que você repetisse a pergunta, porque o seu áudio não tinha sido restabelecido e chegou só ao final dela. Então, é exatamente isso, sobre como nessa região em que o senhor se encontra, né, no estado do Pará, como é que está isso, né? Porque me parece não ser um fato muito frequente. Aqui em Brasília, todo ano a gente passa por essa situação de seca, é muito desagradável mesmo, muito desconfortável, afeta a saúde das pessoas, mas assim, daqui a pouco, aqui em Brasília, os últimos 3, 4 dias foram as pessoas respirando fumaça o tempo todo, né? Isso no norte é mais frequente e agora associado com seca? Então, aqui no norte, ele tem uma frequência de queimada sim, só que é uma frequência de queimada de menos proporção, porque assim, a cultura maior do produtor ribeirinho, do pequeno produtor, eles fazem as aberturas por tarefa. Tarefa é a divisão territorial de uma determinada área, seria ali abaixo de hectares, e geralmente ele faz a sua pequena derrubada e queima, para ali poder conseguir plantar uma mandioca, uma macaxeira, uma pimenta, tudo. Então, assim, a queimada, a gente sempre conviveu com a queimada aqui no norte do país, mas em proporções menores. Não desse tamanho que está. Esse ano, realmente, aqui na região de Santarém, não está tendo essa queimada que o resto do país está tendo. Inclusive, aqui na semana passada, tivemos chuvas até. Tivemos chuvas e aí nós não estamos tendo. A região de Novo Progresso é onde está sofrendo mais, que ela pega mais o clima do Mato Grosso também, né? Realmente, a região de Novo Progresso está tendo bastante queimada só que agora começa o período de chuva lá, né? Que o plantio começa agora no mês de setembro, lá o vazio sanitário acaba, acho que agora no meio do mês, e aí começa os períodos de chuva. Então tende a diminuir essa fumaça, tende a diminuir essa pressão que está, esse ar que está muito ruim, tende a melhorar. Certo? Doutor Marcelo, mas sim, a gente já convivia com essas queimadas, assim, mas não nessa proporção que está hoje.
Doutor Marcelo, a gente acompanhou recentemente, né, incêndios que aconteceram no interior de São Paulo, mas aí a gente está falando de incêndio e a gente está falando também de investigações sobre focos criminosos. Como é que os senhores trabalham nesse sentido para fazer essa distinção? Isso aqui também acontece muito isso, e quem tem pago por isso é o produtor. O produtor sempre tem sido colocado como grande vilão nessa história, mas não. A gente enfrenta bastante essa questão de fogos criminosos aqui, e o produtor, com a sua estrutura da sua fazenda, tenta apagar esse fogo, tenta contribuir da melhor forma para diminuir. Mas a gente tem enfrentado bastante esse problema de fogos criminosos aqui, sim. Bastante. A gente sempre comunica às autoridades policiais para fazer investigação, tudo, mas aqui tem essa questão do fogo criminoso também. Principalmente nessa região de Novo Progresso, né? É como a gente sempre vem dizendo, sempre vem conversando, né? A partir do momento que uma determinada área ela não tem um CPF, ela não tem a sua regularização, ela fica meio que sem dono. E uma área sem dono é objeto de qualquer coisa, porque você não consegue identificar o causador desse dano, né? O interessante era o Estado começar a fazer mais, intensificar mais o programa de regularização fundiária, para dar nome àquela determinada área, que ali sim o proprietário vai cuidar, não vai permitir que ateia um fogo e com certeza vai ter uma melhora ainda mais do nosso meio ambiente. A gente está conversando com o advogado Marcelo Lara, que é especialista em direito ambiental e direito do agro, e ele fala com a gente direto de Santarém, norte do Pará, e nos traz aqui um quadro dessa região em relação a incêndios, a seca e questões climáticas. E aí, doutor Marcelo, já que o senhor trabalha com essa área, eu queria lhe perguntar o seguinte: o que existe hoje na mão do país para fazer com que efeitos de uma seca como essa, a seca a gente não controla, mas os efeitos dela a gente pode pelo menos minimizar? O que está faltando para a gente fazer com que essa situação seja menos grave? A impressão que a gente tem é que o país fica esperando chover. Enquanto não chove, a gente tem aqui um estado de emergência decretado basicamente de norte a sul do Brasil. Onde que a gente está errando? Assim, Thaís, com relação à seca, ontem eu tive uma conversa com o Dr. José Raimundo, ele é meteorologista do IMET, aqui do Pará, e ele falou que agora tem as previsões de chuvas já no Rio Purus, no Acre e no Madeira. Então, provavelmente, no mês de setembro agora, o Rio Amazonas, o Rio Negro, os Solimões começam a subir. Então, vai diminuir essa escassez de água, né? Agora, o grande combate para a questão da mudança climática é a gente diminuir o desmatamento ilegal, né? Nós temos legislações no Brasil, o Brasil é um país soberano, tem legislação que permite o uso e ocupação do solo dentro da lei, né? Então, para isso, a gente precisa diminuir o desmatamento ilegal. E para diminuir o desmatamento ilegal, é só a gente fazer um grande programa de regularização fundiária. Como volto a falar, a partir do momento que a gente identifica o causador do dano ambiental, a gente tem como punir. Se a gente não consegue identificar esse causador desse dano ambiental, o dano vai continuar acontecendo. Então, o que o Estado tem que fazer é regularização ambiental, regularizar as áreas que ainda não possuem documento e que já estão ocupadas há muitos anos por pessoas. E esse processo está paralisado hoje no atual governo, doutor Marcelo? O processo, no ano de 2023, saiu um decreto do presidencial onde criou as florestas públicas tipo B, né? O que são essas florestas públicas tipo B? São as reservas ambientais das áreas que já tinham sido abertas, né? Acabou que, com a criação dessa floresta pública tipo B, acabou impedindo o processo de regularização fundiária, porque então o governo ele queria instituir um programa de realocação de família, um programa para criar uma comunidade, algo que é inviável, porque está dentro de uma reserva legal de uma determinada área que já está ocupada e que precisa, a legislação ambiental obriga essa pessoa a ter essa reserva legal. Fomos ao Congresso e lá, juntamente com um deputado federal do Pará, o Anderson Pinto, conseguimos que o presidente mudasse esse decreto. Saiu um novo decreto permitindo a sua regularização. Mas mesmo assim anda muito a passo de tartaruga. Segundo o INCRA, eles falam que não tem condição financeira de vistoria para poder vistoriar as áreas. E os processos estão parados. Talvez a gente tenha que aproveitar esse Fundo Amazônia para tentar fazer a contratação temporária de mais servidores, para acelerar esse processo de regularização fundiária e de análise de processo, né?
Na minha região, por exemplo, ela vai ter aí em torno de 15 a 20% de áreas regularizadas. Sem falar em outras regiões do estado. Então, a carência nossa é regularização fundiária. Você dá segurança jurídica para o produtor e você consegue fiscalizar, você consegue identificar quem foi o causador daquele dano ambiental e vamos conseguir diminuir o desmatamento ilegal. É o que a gente precisa até mesmo para diminuir essa seca, né? Doutor, o Brasil tem muito a explicar durante a COP, né? Aquela conferência do clima que vai ser realizada no estado do Pará, não é? Sim, com certeza. A COP 30 vai ser em Belém, né? Mas o Pará ele tem feito a sua parte, o estado do Pará. Tem diminuído bastante essa questão do desmatamento, mas poderíamos aproveitar mais a COP para poder intensificar ainda mais esse trabalho, né? Intensificar ainda mais, mostrar para o mundo que aqui a gente temos uma produção sustentável, né? A gente tinha que aproveitar a COP. Pra você ter uma noção, na minha região, aqui em Santarém, nós fazemos 3 safras numa mesma área. Nós plantamos soja, milho consorciado com braquiária, e quando a gente retira o milho, fica a braquiária para o boi pastar, né? Ou seja, no mesmo hectare de terra, nós produzimos 3 safras, né? E não existe, eu acho, uma produção mais sustentável que aqui, né? E detalhe, nós sempre mantemos o solo coberto, sempre com uma vegetação verde, onde faz a captação de carbono, né? Deixa eu agradecer então ao doutor Marcelo Lara, advogado especialista em direito ambiental e direito do agro. Doutor Marcelo, o senhor falou no comecinho que choveu não faz muito tempo em Santarém. Isso. Lembra pra gente como é que é a chuva, doutor Marcelo, que a gente já esqueceu aqui no sudeste do país, viu? Mas já vai chegar aí também a chuva. Olha, tomara, estamos aqui na torcida. Obrigada, doutor Marcelo, até uma próxima, hein? Obrigada, Ótimo, doutor. obrigado, Thaís. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Sônia. Abraço. Abraço.